Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o Livro dos Espíritos e, como você já sabe, estamos falando de um assunto bem diferente, interessante, porque todo mundo já passou por uma situação dessas, já teve um ente querido que desencarnou, já enfrentou essa situação. Então, hoje estaremos dando continuidade ao assunto que fala sobre a comemoração dos mortos. Esse é o título do nosso capítulo no Livro dos Espíritos, nas perguntas dos 320 a 329. Então, se você não assistiu os programas anteriores, você pode buscar lá e assistir e acompanhar conosco o programa anterior. E hoje estaremos dando continuidade. Eu sou Solange Godoy, junto com o André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Esta é uma alegria que se renova para nós, como comunicadores, como aqueles que aprendem para poder não falar muita bobagem e também pela alegria de estarmos na Boa Nova, na TV Mundo Maior, na FEAL, com esta equipe especial que sempre faz o nosso programa ficar mais agradável. São os trabalhadores que aqui estão e você não enxerga, mas eles são os responsáveis pelo Espiritismo Sem Mistério e por todos os outros programas. É Quem isso são, mesmo, Solange? são os nossos queridos Fernanda Lima, Oliver Schutz, o Valdeci Lourenço, a Regina Prata, a Margarete Parpinelli e hoje temos uma queridíssima do nosso coração que é a Dulce dos Anjos Reis aqui conosco. Ela está assistindo, é uma irmã querida de muitos anos, muito trabalhadora da doutrina, desde acho que antes de sair da barriga da mãe dela. É. A Dulce é uma voluntária, amorosa, generosa, doadora de sua alma, de seu talento, para a melhoria do mundo. Aqui na instituição, não é, da FEAL, desde décadas atrás, né? Então, obrigado, Dulce, Tivemos pelo alegria seu carinho, pela sua presença conosco aqui em nosso estúdio hoje, acompanhando o nosso programa ao vivo. Isso não é? mesmo. Então, muito bem, lembrando que, como sempre, nós temos uma pergunta desafio para você participar conosco. Eu vou pedir para a Fernandinha colocar para a gente. é o Oliver hoje. O Oliver que é o está Oliver, pondo. isso? É, Opa, isso aí, vamos Oliver. lá, Oliver. Por que, em todos os tempos, os vivos homenageiam seus mortos? Olha só. Kardec quer saber, e a gente também, se você tem alguma ideia a respeito do porquê, desde quando o homem estava nas cavernas, depois na vida selvagem, por que que o homem, em todas as épocas e em todos os tempos, tem o hábito de homenagear os mortos? Por que será? Por que será? E Coincidência? você... Então aí escrevam pra gente, participem, você pode participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996433827, ou através do Facebook, ou através da área de chat da TV Mundo Maior. Então, do YouTube, tá? E é isso, vamos em frente então, André. Vamos lá, a gente parou no último programa, e olha, o último programa teve muita gente assistindo, e ainda está tendo. E eu tenho certeza que este vai ter também, porque é o assunto em continuação. No programa anterior, nós paramos na pergunta 325. Hoje, nosso primeiro slide dá sequência às indagações que Kardec faz aos espíritos sobre a comemoração dos mortos. Vai ser, então, o Oliver vai colocar para nós o segundo slide, que é aquele ligado... O primeiro ele já pôs? Não, né? O primeiro slide... Põe o primeiro põe o primeiro, o Oliver. Isso aí. Pra gente pegar o clima. A comemoração dos mortos, que vai, como a Solange falou, da pergunta 320 a 329. E como nós já fizemos uma parte, hoje, nosso primeiro slide é o da pergunta 326. Na sequência, é o slide seguinte. Aí está. Muito bem, vamos lá, acompanhe conosco. Ao voltar à vida espiritual, a alma fica sensibilizada com as homenagens prestadas aos seus despojos mortais? Olha, nossa, o meu enterro teve 554 pessoas. E o seu? Quantos estiveram lá? Nossa. Já pensou uma alma penada conversando com a outra? O seu não foi nada, no meu tinha o Você dobro. é pouco. Gente pobre. E quantas coroas, então? Tava cheio de coroa. Eu nunca vi tanta coroa de flor. Tinha de 90 anos, de 80 anos, coroa de 70. São essas coroas, Solange? Todas essas, além dessas. As coroas de flores, não é? Tem pessoas que ficam, às vezes, olhando. Será que... o ser humano é assim. Nós somos muito comparadores entre as diversas circunstâncias que cada um está vivendo. Então, Kardec, utilizando-se
deste hábito, que é um hábito comum do ser humano, pergunta, do outro lado, não é? É comum que as pessoas se sintam sensibilizadas por terem recebido muitas homenagens quando chegou a hora de entregar o corpo à sepultura? Não é essa a pergunta? Exatamente. Então agora nós vamos ver o nosso querido Oliver colocando para nós a resposta que os espíritos deram a Kardec. Vamos lá, Oliver? Lá. Quando o espírito alcançou um certo grau de perfeição, não tem mais a vaidade terrena e compreende a futilidade de todas essas coisas. Saibam que há espíritos que nos primeiros momentos de sua morte material sentem um grande prazer com as homenagens que lhes prestam, ou um desgosto com o abandono dos seus despojos, porque conservam ainda alguns preconceitos desse mundo. Então, nós estamos vendo, pode deixar na tela o slide, Oliver, que esse estado de estarmos ligados a essas homenagens ou não, dependerá, como os espíritos respondem, ao grau de perfeição que aquele espírito já atingiu. Quando ele já tem uma elevação razoável, ele não vai ficar preso a essas coisas de querer medir quantos foram, quantos choraram, quantas coroas estavam homenageando os seus despojos. Porém, veja só, os espíritos eles deixam bem claro. Existem espíritos que nos primeiros todos, né? momentos, não é, ali, saindo do corpo, eles ficam felizes de verem as homenagens que prestaram aos seus despojos. Ou então, ficam tristes por ninguém ter se lembrado deles, porque eles ainda conservam, no orgulho, na vaidade, esses preconceitos do mundo. Então, dependerá do grau evolutivo do espírito que desencarnou, para ele estar apreciando ou não aquilo que vai acontecer com os seus despojos, não é? Isso é mesmo. Agora, Kardec vai para a questão seguinte, que você vai ver aí na tela. É a pergunta 327. O espírito assiste ao enterro de seu corpo físico? Olha que pergunta interessante. Acho que todo mundo quer saber, né? Será que o espírito assiste o enterro, o seu próprio enterro? É uma coisa diferente. Tem gente que não gosta de ir no cemitério nem para assistir o enterro do parente, não é? Nem para ver o enterro dos outros. E agora, a gente quando estiver passando para o outro lado, como espírito, nós estaremos ali assistindo o que se realiza com o nosso corpo nos momentos finais da despedida? Você já pensou sobre isto? Quando nós estivermos nesse momento em que nós somos o centro das atenções, né? Nós quisemos chamar atenção durante a vida inteira e não conseguimos, mas vai ter um dia em que a gente vai ser o centro de todas as atenções, não é? No caixão, o nosso corpo. E você, já pensou se vai estar ali assistindo o que está acontecendo? É o que Kardec perguntou aos espíritos. Vamos ver, porque é importante a gente saber, não é, Solange? É importante que a gente saiba aqui na Geral Schutz. É importante que a gente entenda, porque nós iremos passar por isto. Nós estaremos enfrentando a nossa partida do corpo físico. E então, é algo que nós, ao conhecermos o que acontece, modificaremos o nosso comportamento no velório dos outros. Porque se o espírito assiste aquilo que está acontecendo, ele vai ver o que nós estamos fazendo de bom ou de mal naquele momento em que um outro está sendo sepultado, não é mesmo? Põe agora pra gente então, Schutz, a resposta. Aí, ó, a pergunta 327, a resposta que os espíritos dão. Sim, frequentemente o espírito assiste ao enterro de seu corpo. Porém, algumas vezes não compreende o que se passa, se estiver ainda perturbado. Alguns espíritos se encontram no estado mais perturbado, não são todos que têm uma consciência clara do que está acontecendo. Isso tem a ver com o estudo dos nossos encontros anteriores. Quando você vai à pergunta 163 do Livro dos Espíritos, nós estamos na 326. Mas se você for 200 perguntas para trás, você vai encontrar o trecho que fala sobre a perturbação espírita. Qual é a pergunta, André? Repete. 163. 163. A alma, deixando o corpo, tem imediata consciência de si mesma? E os espíritos respondem: consciência imediata não é bem o termo.
ela passa algum tempo em um estado de perturbação. Logo a seguir, na 164, Kardec pergunta quanto tempo dura essa perturbação. E os espíritos respondem: depende da evolução de cada um. Existem aqueles que, já estando purificados, se reconhecem quase que imediatamente, uma vez que ele já se libertou da matéria durante a vida física. Enquanto que, no homem carnal, no homem material, no homem que se prende às coisas do mundo, pode conservar isso por um longo tempo. Essa impressão de conturbação mental. É como quando a gente acorda de um sonho na casa estranha, que a gente não sabe o que aconteceu, como é que a gente foi parar ali, não estou entendendo nada do que você ainda está sonolento. Fica tudo meio misturado. Isso. Né? Uhum. Então, nós já estamos vendo que é frequente, sempre que isto for possível, que os espíritos estejam presentes no seu sepultamento, assistindo às coisas. E ele vai ter mais aproveitamento disso, naturalmente, se ele estiver consciente, se ele não estiver muito perturbado. Porque, às vezes, ele fica tão perturbado que ele está lá, mas ele não percebe que se trata do corpo físico dele que está sendo sepultado. Não é? Interessante pergunta. Mas o que vem depois, Solange? Vamos lá, nós vamos para a próxima pergunta? Vamos colocar... É a mesma pergunta. Vamos pergunta desafio para quem chegou agora e está assistindo o programa agora. Vou pedir para o Oliver colocar para a gente. Olha a nossa pergunta desafio. Por que em todos os tempos os vivos homenageiam seus mortos? O que vocês acham? Por que a gente faz a homenagem aos nossos entes queridos quando eles partem? Por que isso acontece? Então, escreva para a gente, envie sua resposta, envie também as suas dúvidas, porque, olha, a gente precisa dar trabalho lá para a Regina Prata e a Margarete Parpinelli. Elas estão lá esperando os comentários de vocês, as respostas também. Participem através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 Operadora 11 996 433827. Ou então também vocês podem participar através do Facebook, enviando as respostas, as perguntas, ou através do canal da TV do Mundo Maior no YouTube. Então, essa é a nossa pergunta. Por que a gente homenageia os mortos, né, nessa data? Então, escrevam pra gente. Agora, a próxima pergunta, André, é a 327. É a mesma, só que é uma subpergunta dentro da pergunta principal. Vamos colocar? Vamos lá. Vamos lá, Oliver. Ele se envaidece com a ocorrência de Concorrência. Ele se envaidece com a concorrência de assistentes ao seu enterro? Olha isso. Quanta gente foi. Ele vai ficar contando tá concorrido lá. Esse lá enterro. Perto, sentadinho do lado do corpo. Mais um, mais dois. Será que o fulano veio? O parente lá de Campo Grande vai chegar? Tem que esperar chegar pra gente contar mais, não é? Será que... Isso, é claro, nós estamos falando de uma forma jocosa, porém... Kardec quer, como os homens são assim, não é? Quantas pessoas foram na festa? Aquele casamento foi concorrido, teve quanta gente na estreia do filme. Então, ele quer saber se os espíritos se preocupam também com essa questão. Se ele se envaidece, houve mais de 2.000 pessoas no meu enterro, no enterro do meu corpo. Isso acontece com o espírito? Essa concorrência de pessoas no seu sepultamento envaidece aquela alma? Vamos ver a resposta? Vamos ver a resposta, vamos lá. Mais ou menos, de acordo com o sentimento que os anima. É aquele mesmo princípio da pergunta e resposta anteriores. Depende do grau de elevação. Se é um espírito vaidoso, se é um espírito assim, que adora ficar contabilizando e comparando como é o dele com os demais, isto pode acontecer. É algo que não é incomum. Por exemplo, nós temos um livro chamado Voltei, do irmão Jacó, que ele fala, inclusive, sobre a questão da desencarnação. A Solange está aqui, com a capa do livro, para que você possa ver aqui, ó. O livro Voltei é fundamental para a gente aprender certas coisas, porque estamos tratando do relato de um espírito que era espírita antes da desencarnação. O nosso querido Frederico Figner vivia como trabalhador espírita no Rio de Janeiro, fazia parte da Federação Espírita Brasileira, era devotado à causa do espiritismo no mundo. E ele conta o que aconteceu com ele nos momentos da transição, na passagem de um lado para outro, no momento da morte. E uma das coisas interessantes que a gente vê no relato do Frederico
é que quando ele está esperando para ser levado em grupo para o destino, com a participação de Dr. Bezerra de Menezes, do irmão Andrade, da sua filha Marta, que o recebe, ele está junto com outras 14 entidades, 14 ou 15 espíritos esperando. E ele pergunta, por que a gente ainda não vai? Ah, porque estamos esperando a nossa última passageira. Havia uma senhora que havia morrido também, e ela estava sendo conduzida. Era um grupinho, para né? fazer parte dessa caravana Uhum. de recém-desencarnados. Isso. Eles estavam na praia, aguardando a chegada dessa senhora. E de todos os que estavam ali, o mais lúcido, o mais assim consciente de si mesmo, era o irmão Jacó, o Frederico Figner. Porque ele havia conhecido a doutrina espírita, ele sabia o que estava acontecendo. Então ele estava muito feliz, porque ele era o 01 entre os 15 que estavam lá, né? Era o mais equilibrado. É. Quando chega a última, é uma velhinha tão luminosa, porque aí ele percebe que ele mesmo não tinha luz. E aí ele vê aquela velhinha e começa assim, nossa, quem é essa mulher que está vindo aqui com tanta luz assim? Querendo dizer, e eu que sou espírita, como que ela pode ter mais luz do que eu? Ou seja, ele dá a entender, e a filha dele se aproxima dele e fala, escuta aqui, você se comporte que aqui todo mundo lê o pensamento. Tem que parecer bonzinho, né? Tá mal acostumado, porque ele acabou de sair do corpo físico. Mas ele fica como que, assim, enciumado de ter uma outra alma que está chegando, que é mais luminosa do que ele. Muito luminosa. E é isso que Kardec está querendo também perguntar aos espíritos, não é? Se o espírito se envaidece. E, naturalmente, a resposta é naquele mesmo sentido. Quanto mais o espírito é atrasado, mais ele se prende a essas manifestações. E mais ele se deixa engrandecer por uma bobagem. Quanto mais ele é elevado, menos importância ele dá a estas coisas, Solange. É isso. Agora, André, a próxima pergunta é bem interessante, porque vamos entrar numa outra questão. Isso mesmo. Vamos lá. Vai lá, o Oliver vai pôr pra gente. Pergunta 328. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião de seus herdeiros? Aquela coisa bonita. Aí é fogo. Aquele negócio tão harmonioso. Aí a coisa pega. Eu vou ficar com o faqueiro. Não, o faqueiro é meu. Você fica com o ferro de passar. Não, o ferro de passar ela já deu pra vizinha. E aí fica aquela confusão de amor. Amor, que você já não tem mais que ficar fingindo, né? Porque a mãe já morreu, o pai já foi embora, já enterrou a tia. E agora? Aquela bruaca, eu cuidei dela, eu escovava o dente dela antes de ela dormir, ela não me deixou um figo podre, eu vou entrar com processo contra os herdeiros. Aquela coisa tão harmoniosa, amorosíssima. Então, Kardec pergunta se os espíritos daqueles que acabaram de deixar o corpo, eles assistem à reunião que se faz entre os seus herdeiros para seu amadurecimento. Será que sim? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Quase sempre. Deus o permite para a sua própria instrução e o castigo dos culpados. É então que ele julga o valor das manifestações que lhe fazem. Para ele, todos os sentimentos estão visíveis e a decepção que experimenta, vendo a cobiça dos que partilham seus despojos e o esclarece sobre os sentimentos deles. Mas sua vez virá. Então, isso é uma escola, não é? É uma escola. Você vai, ao estar presente, sem que ninguém te veja, você vai poder presenciar o que cada um sente de verdade a seu respeito. Se aquele amor era amor mesmo, era apenas conveniência, ou era mesmo um fingimento. Interesses. E então você começa a perceber quem realmente tem um sentimento verdadeiro, sincero, amoroso e quem não tem. E é nessas condições é que as pessoas podem mostrar quem são. Porque aí, como o dono do patrimônio já não está mais presente, é a luta entre eles. É o egoísmo de cada um que vai prevalecer. E quem morde mais, pega mais. Quem rosna mais, assusta o outro. Então,
A memória, geralmente, do falecido tem pouca coisa a ver. O respeito que tinham por ele ou por ela, se é uma pessoa do sexo feminino, muitas vezes não impede que as pessoas vivam segundo seus interesses, não segundo o respeito à consciência daquele que partiu. Por isso, é uma lição muito importante para quem partiu assistir, para ela conhecer como é o ser humano na verdade e para ela acabar já de cara começando a colher os frutos amargos Isso. de ter vivido uma vida vazia, de ter pouco ensinado os valores, as virtudes do espírito para os seus descendentes. Se para você o importante era estimular a ambição nos seus filhos, quando você morrer, você verá ambiciosos disputando os pedaços de roupa, pouco se lixando para você. E isso já é colher o fruto amargo do que você semeou, por ter inoculado egoísmo sobre egoístas. Você será a vítima. Isto se você já não for posto num asilo antes, por já ter entregado o patrimônio para todos os que tinham interesse, e agora você não vale nem um trapo de chão que ocupa um espaço. Então é importante para todos nós mentalizarmos a respeito desta pergunta, esta cena. Você está ensinando os seus descendentes a terem uma postura decente, nobre, humana, espiritual? Ou você apenas está querendo que eles sejam bichos brigando por uma carcaça? Porque boa parte só pensa nisso. E aí a gente colhe o que a gente planta, né? Porque se a gente não cultivou nos nossos filhos esse carinho para com os mais velhos, esse respeito que a gente deve ter com os mais velhos, isso não vai acontecer da noite para o dia, quando nós mesmos estivermos doentes ou precisando do amparo desses filhos. Enfim, vamos em frente então. A gente vai contar com você na resposta da pergunta que é a nossa pergunta desafio, Solange. Vamos lá. Vamos pôr a pergunta desafio, Schutz. Por que em todos os tempos os vivos homenageiam seus mortos? Tem um motivo? Então, você pode escrever para a gente, participar através do WhatsApp da TV Mundo Maior, 0 operadora 11 996 433827. Mas também não é só responder a pergunta, pode também enviar suas dúvidas, outras questões que vocês queiram que sejam esclarecidas. Se tiver dentro do tema, então melhor ainda, né, André? Olha, Solange, nós já temos aqui na participação do Facebook o Duduca Rocha nos saudando, o Eugênio Lico, Luiz Eugênio Lico, também nos enviando abraços, ele é nosso companheiro de todos os programas. A Vera Marejoli também participando, saudando todos os que estão no Facebook. O Emerson Lucínio de Campos, a Maria das Graças, a Sônia Oliveira, lá de Rio Branco, Acre. Acre. Nossa, que legal, Sônia. Temos a Márcia Cristiane de Almeida Labiac. Ela diz: gratidão aos magníficos comunicadores e nossos auxiliares para a expansão da consciência verdadeira. Obrigado a você pela audiência, Márcia. Maria das Graças já está falando aqui, ó, grande bobagem, coroa de flores. Eu não faço questão disso, tá? Maria das Graças, né, Maria das Graças? Isso mesmo. A gente ficar perdendo tempo na hora do enterro com essa bobagem é ocupar a mente com coisa inútil. Isso, não vale a pena. Tem o Sol Skillman. Boa tarde a todos. Aí ela está dizendo que assistiu a sua palestra de sábado nas casas André Luiz de Santana, adorou muito o conhecimento. Agora, ela gostou bastante da canção que cantamos no final, não é? Essa canção aqui, ela era a nossa prece de encerramento do nosso programa Alegria de Viver. Eu e a Solange fazemos um programa de rádio, é a nossa canção Quero Servir, que sempre cantávamos no final. Depois, com a mudança da estrutura de programa, nós tivemos que suprimir a canção na prece final para aproveitarmos o tempo com o conteúdo da doutrina. Mas muito obrigado, Sol. Um grande abraço. Obrigada. O que mais, Solange? A Cássia Pascoal já está dando a resposta. Já vai responder ou não? Vamos segurar um pouquinho. Não, pode ler a resposta ela está dela. falando assim, Cássia Pascoal. Creio que faz parte do inconsciente coletivo dos espíritos reencarnantes,
pois já passamos por experiências na matéria, no umbral e na erraticidade de muitas vezes. Homenageamos nossos mortos porque, mesmo sendo de outras crenças, sabemos, o nosso eu superior, que somos espíritos e continuamos, eu acho que em outra vida, não é? Né? Deve ser aqui, porque não terminou, mas deve ser isso, Cássia. O Felipe Por isso Prince, que a gente homenageia. O Felipe Prince, já vou dizer a sua resposta, viu? Viu, Cássia? O Felipe lá de Campinas está dizendo: olá, toda a equipe da TV Mundo Maior, parabéns pelo sucesso do programa, que cada dia está melhor. Obrigado, Felipe. Obrigada, Felipe. A Fernanda Mulim, programa muito bom. Beijos de Brasília. Obrigada, Fernanda. Valeu, Fernanda. Um abraço para você também. Legal. E nós estamos já dando esta geral, porque o próximo slide vai nos trazer uma pergunta que Kardec faz aos espíritos a respeito deste assunto. É o último slide de hoje, porque depois dele nós vamos abrir para perguntas dos ouvintes. Olha lá. O respeito instintivo, Solange, leia para nós. O respeito instintivo que o homem, em todos os tempos e entre todos os povos, testemunha pelos mortos, é um efeito da intuição que tem da existência futura? Ou seja, Kardec quer saber se isto tudo que os homens fazem desde quando eles eram selvagens, que é preservar os despojos, colocá-los em uma situação de respeito, fazer homenagens, colocar presentes, e em todas as épocas, todos os povos têm algum comportamento respeitoso para com os seus mortos. Isto indica, volta a pergunta para mim, por favor, Oliver, isso indica que eles tinham uma intuição já de uma vida futura. De que a vida não acaba. Ou seja, se fosse uma coisa... você sabe, né? Uma roupa que você compra, fica velha, vira um trapo, você joga no lixo e não faz uma cova. Você não faz uma sepultura, põe lá uma cruzinha e vai todo dia, obrigado, camiseta. O dia da camiseta, né? O dia dos mortos, como a gente cultua, né? No dia 2 de novembro. Você não vai fazer uma cerimônia para a sua camiseta, para seu sapato, para a caixa de fósforo que acabou. Você larga isso e vai embora. Não é? Põe no lixo, queima, picota. Porque a gente sabe que aquilo acabou ali, né? Se encerrou ali. Porém, por que a gente, em todas as épocas, costuma reverenciar os antepassados? E é a pergunta que Kardec faz e a gente vai ver agora que resposta os espíritos deram a Kardec. Vamos lá? É a consequência natural dessa intuição. Sem ela, esse respeito não teria sentido. A intuição de que nós continuamos a existir, que aquele ser que perdeu o corpo físico não morreu e que aquilo que nós temos por ele continuará a vibrar positivamente na direção dele, representa o motivo pelo qual, mesmo sem haver conhecimento das mesmas teses filosóficas, todos os povos e todas as pessoas em todas as épocas nutram uma reverência em relação àqueles que partiram, com o respeito aos seus corpos, às suas tradições, às vezes até mesmo aos objetos, não é? Os objetos que a pessoa deixou para, como a Solange fez aqui no nosso programa anterior, botou o gorrinho do pai dela na cabeça, que é uma lembrança. Então você participa desta memória porque você sabe que aquilo não morreu no cemitério, não é? Essa é a intuição da eternidade da vida. Por isso que em todos os povos, em todos os tempos, esta conduta se faz de uma forma natural, cada qual com seus hábitos, cada qual com o seu ritual, porém, em todos eles, uma maneira de reverenciar aqueles que já foram para o outro lado. Exatamente. Não é? E aí é a última pergunta deste tema. E nós vamos aproveitar agora que temos um tempinho. Vamos ver se tem resposta também, André? Para a gente poder acompanhar aqueles que estão participando conosco. Vamos lá, vamos ver aqui. Olha quanta gente. Nossa, subiu aqui. Ó, Aparecida Oliveira. Olá, André, saudades. Obrigado, Aparecida. Um abraço para você também. Leila Regina Oliveira Freitas. Adoro todos os programas que vocês fazem. Esse espiritismo sem mistério, alegria de viver. Aí já está perguntando o próximo livro. Qual será o próximo livro? Vai ser nos domínios da mediunidade. Já estamos preparando o próximo livro, viu, querida?
Simone Dias, boa tarde, aprendendo muito com vocês. A Roseli Iada Barbeitos. Flores. Boa tarde, muito triste saber que o Espírito assiste a partilha. Meu pai deve ter ficado muito triste e decepcionado. É verdade. Olha só, é isso, Não sei Roseli. se ficou, mas é para o Pode espírito ser. um choque, É. muitas vezes. É mesmo. E aqui? Agora aqui tem alguém que não nos deu Não o tem nome, nome, não é? um texto todo... Boa tarde, Talvez eu faço isso seja a uma vez por Márcia Lapa, semana. Solange, essa aqui que Pode deixou ser. por último. Tá, isso. Uma vez por semana, vou ao cemitério e faço por amor demais. No dia 2 de novembro, acho que as pessoas fazem por amor também. É. Mas em casa, beijo ele nas fotos e converso todos os dias. Isso mesmo. Sempre fui muito carinhosa com meu pai e sempre demonstrei isso. Então, é um meio de continuar demonstrando todo o amor Exato. por ele. Obrigado, Ótimo, Márcia. Márcia, legal. É muito bonito o seu comportamento. É muito melhor ser assim do que ficar chorando todo dia. Por que Isso. que você morreu? Por que que você se foi? É, porque Você eles não fez querem isso que a gente comigo. lembre deles com tristeza. Eles É. querem que a gente continue lembrando com o carinho, com o amor que a gente sentia, com a alegria. Por que não, né? Eles estão aí. Depois nós temos aqui quem? A Mirta, da Parada Inglesa. A palestra do sábado, ela gostou muito, que ela chorou, né? O André fez com que ela chorasse. Muita saudade da canção, mandou um beijo. Obrigada, Mirta. Obrigado, Mirton. Um abraço muito forte para você também. Nós temos agora do Face, a Fátima Campos. Com a doutrina aprendi que os bens materiais não importam. Quanto bem isso faz. Saber que o que se leva é o amor, é o bem que fazemos. Gratidão de Nova Friburgo, a Fátima. Obrigado, Fátima. Bacana, Fátima, Abraço para isso você mesmo. também. A Débora Freire Fonseca, Três Pontas. No sul de Minas sul Gerais. de Minas. Bacana, Débora, que bom. Franciele Cabral. Ela diz assim: e pessoas que gostam muito do cemitério? Não pode passar perto. Que quer entrar. Não pode passar perto que quer entrar, até mesmo ficar curioso das causas do desencarne. É, Pode ser isso um tipo de mania? Essa pessoa pode se prejudicar por esse tipo por de ter mania? essa mania. Mesmo que ela não conheça, hein, quem desencarnou. Ela gosta de um cemitério. Saber o que aconteceu, saber quem morreu, não é? Pelo que eu entendi. Isso. Essa mania, às vezes, é uma mania de uma curiosidade, é uma coisa que a pessoa quer ter um contato. Mas nós devemos ter muito cuidado para não estarmos em sintonia com o ambiente mental daqueles que estão lá no cemitério. Porque, certamente, lá no cemitério estão muitos espíritos que acham que ali é a última morada. E se a pessoa entra sem entender como se manter isolada pelo pensamento, pelas vibrações, ela pode ser que se sinta atraída ou que atraia a presença de alguma entidade. Porque vem no encarnado uma fonte de fluido vital, uma fonte de energia biológica, para lhes dar energia também. Então, às vezes as pessoas, quando vão a um velório, quando vão a um enterro, às vezes elas voltam com alguma companhia. Por quê? Porque estão, assim, distraídas vibratoriamente e alguém se aproxima dessa pessoa. E ela pode sentir esse impacto, ou ficar depois em casa, ficar com dor de cabeça, ou ficar chateada, ou ficar com dificuldade de dormir. Porém, amigos espirituais, se essa pessoa tem boa intenção, podem ajudar aquela entidade. Porém, se você faz isso como um hábito, tome sempre cuidado para que isso não seja uma... se você entra todo dia no lodaçal, você vai sair todo dia cheio de lodo. E a culpa não é do lodo, a culpa é nossa que entramos lá. André, tem uma outra pergunta aqui da Franciele Cabral. Ela fala o seguinte: e a missa de sétimo dia, ela ajuda o desencarnado? As homenagens, as orações ajudam o desencarnado nessa missa? Há um hábito, Franciele, que é a de a gente contratar pessoas para fazerem a cerimônia. Os católicos têm esse hábito, é da tradição, da tradição dogmática, você levar a pessoa ao nome da pessoa para uma cerimônia. Porém, nós já vimos aqui em muitas vezes que o que importa, inclusive no último programa nós estamos falando disso, o que importa não é a cerimônia, é a lembrança. Portanto, se a pessoa vai lá e não tem ninguém da família
orando junto na missa. O padre não sabe quem é o fulano que está falando o nome. Não há nenhum parente que ali está usando daquela cerimônia para reverenciar o falecido. Isto é uma burocracia que não atinge em nada o espírito. Porque se ninguém está com o espírito na lembrança, isso não chega até ele. É apenas um gasto que a família tem, porque geralmente se cobra para fazer esse tipo de cerimônia, e o próprio indivíduo que está do outro lado não vai receber nada daquilo que é verdadeiro, porque vão falar o nome dele no fim. Essa missa foi rezada em nome do A, do B, do C, do D, do E, do F, e não tem ninguém da família que tenha feito um pensamento, que tenha ligado a sua lembrança àquele que está tendo o seu nome citado ali. Portanto, nós já vimos no último programa que o que causa a empatia para o desencarnado se sentir querido não é nem a gente ir no cemitério, nem é a gente ir no enterro, nem é fazer a missa com o nome dele. É você se lembrar dele em qualquer lugar. Seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja fazer uma oração enquanto você está guiando o seu carro. Isto sim produz no espírito aquilo que é gostoso de você saber que alguém está pensando em você, tá bom? Obrigado, Franciele, um grande abraço. André, peraí, acho que temos aqui mais alguma, parece que tem mais uma. Lidu Melo, André, gosto de ir ao velório, mas ultimamente estou me sentindo mal. Sabe o que acontece, Lidu? Dependendo do grau de sensibilidade das pessoas, a sensibilidade chamada mediunidade ou a percepção extrasensorial, cada um de nós tem um grau de captação. Quando nós estamos mais aflorados, nós captamos várias vibrações. E o velório, não só por causa do defunto, mas por causa dos vivos que estão indo no velório, nem sempre é um lugar harmônico. O povo vai lá falar bobagem, às vezes vai falar mal do defunto, às vezes vai contar piada, não é, Solange? Às vezes vai dar risada, vai contar podre daquele que está sendo enterrado. Ou seja, é uma vibração muito ruim. O irmão Jacó, no livro Voltei, conta que ele, como espírito, passou mal no velório dele. Porque as pessoas que estavam lá tinham sentimentos e sensações e ideias tão ruins que ele precisou sair da sala. O espírito do defunto. E então ele se senta no degrau e o irmão Andrade diz para ele, sinta agora, no carro, um carro que estava na rua, havia 4 pessoas amigas que tinham ido lá, estavam fazendo uma oração por ele. E ele via bolas de luz que saíam do carro e entravam nele. Ele se sentiu tão feliz, tão agradecido, que ele correu até o carro. E ele ouviu a oração que os amigos ali estavam fazendo. Ele diz que ele quis ajoelhar e beijar as mãos daqueles que estavam orando por ele daquela forma, fora do velório. Então, às vezes, Lidu, você pode estar sentindo um impacto vibratório deste ambiente. Geralmente também acontece, o velório é feito em um cemitério, onde muitas pessoas também já morreram, onde tem muitas entidades do outro lado da vida, também ali vivenciando aquelas experiências de dor, de separação. Então, é preciso estar sempre atento à nossa sintonia. Entrar com calma, com tranquilidade e abrirmos nossa mente para boas ideias e bons sentimentos. André, Maria do Carmo Vieira, boa tarde a todos, amo esse programa. Gostaria de saber se a gente pedir uma psicografia, isso é bom ou não é bom? Depende, Maria do Carmo, porque, veja só, muitas pessoas perdem os entes queridos e se esquecem que não precisam receber uma mensagem por escrito. Você pode receber a presença do próprio espírito assim que lhe for permitido durante o seu repouso. Você vai sonhar com ele, ou você vai até onde ele está, ou espíritos amigos podem trazê-lo até você, sem intermediários. Agora, às vezes, como acontecia muito na época em que Chico Xavier estava na Terra, a mediunidade de psicografia bem afinada pode trazer informações precisas. Porém, nem sempre o encarnado está preparado para receber, ou o desencarnado está preparado para dar. Não é porque ele morreu que ele já pode se comunicar. Há uma diferença, há um processo de aproximação muito intenso que precisa ser paulatino.
E, às vezes, nem encarnado, nem desencarnado estão em condições de sintonia para receber a mensagem. Portanto, há inúmeros fatores que dificultam o processo da comunicação. Porém, eu repito, qualquer um de nós pode sentir a presença desses espíritos queridos e senti-los em nossa casa, durante o sono, falar com eles, acordar com essa emoção. Essa é a prova, tá bom? Muito obrigado, querida. A Leni Rodrigues Barros, de Pelotas, ele ou ela, perguntando o seguinte: me esclareça, porque se nós nunca voltamos ao túmulo depois do desencarne de um ente querido, mas estamos sempre, todos os dias, enviando pensamentos de gratidão, de amor, oramos, damos bom dia, boa noite, como é que vocês veem a situação? Olha, é Leni, não é? Leni. Leni, você, se assistir o nosso último programa, você vai ver que os espíritos se comovem com as homenagens interiores, com a lembrança, com as coisas boas que você possa emitir para ele. Não é o fato de ir ao cemitério que faz o espírito se sentir feliz. É o fato de ele ser bem lembrado, de ele ter a mente dos entes queridos vinculada à mente dele. Isso sim. Portanto, não se preocupe, o fato de você não ir ao cemitério não faz os espíritos ficarem tristes. Mas se você não se lembra durante o ano inteiro e no dia de finados, manda lá, vai lá dar uma lavadinha nas pedras do túmulo e volta só para dizer eu fui lá, também isso é inútil. André, temos mais participações aqui. Vamos para, rapidinho. Solange. Olha, o Júnior não fala de onde é, está respondendo a pergunta. Diz que ele acredita que os entes queridos, amigos e familiares querem prestar uma última homenagem e se despedir do desencarnado, com o intuito de que o mesmo tenha uma passagem boa, a nova vida que terá em outra morada. Isso mesmo, Júnior. Isso mesmo. Legal. Você sabe que ele vai continuar a existir, não é Isso, mesmo? Então você presta uma homenagem. E isso é sempre assim. Por isso que todos fazem, porque sabem que eles não vão morrer ali no cemitério. A Cássia Pascoal fala o seguinte: contar a história do desencarnado para a sua descendência os torna, de certa forma, lembrados e presentes. Deve ser prazeroso saber que os netos têm seus traços e valores morais. No caso de meu pai, que desencarnou muito antes de ver os meus filhos. É isso mesmo. É isso aí, Cássia. Também cultivar os bons exemplos, cultivar essa vida de virtudes e passá-la para os outros é fazer frutificar aquela semente que o esforço, o devotamento de alguém plantou no coração dos seus filhos. E isso é muito importante também. Nossas gerações se fabricam com os acertos das gerações anteriores e com os valores positivos que a gente herda dos nossos antepassados. A Denise Alves também fez uma pergunta, mas não é do tema. Então, depois a gente responde, Denise, se der tempo, porque a gente já está encerrando no horário. E o João Xadá Júnior também manda um olá e diz que está gostando dos esclarecimentos. A Lidu Melo disse que ela é lá do Ceará. Lidu, legal, obrigado, Lidu. querida. Obrigado por você estar com a gente. Nossa, a gente fica muito feliz de ter tanta gente assim. Vocês podem nos ajudar muito. Se puderem passar os links do programa, puderem enviar para suas listas a informação de que aqui nós estamos falando de doutrina espírita neste tema. Agora tem uma novidade para você. Diante de todas essas indagações que nós estamos tentando responder o mais rápido possível, no nosso próximo programa, anota aí, hein? Anota aí. Daqui 15 dias. No próximo programa, daqui a 2 semanas, nós vamos fazer o programa todinho de perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, que você vai fazer. Nós estamos aqui numa live, vamos estar aqui numa live no próximo programa. Então, nós vamos usar tudo que nós já aprendemos do Livro dos Espíritos, que você pode tentar fazer perguntas ou as dúvidas que você tiver em qualquer desses assuntos. Não só sobre os mortos. Isso. Você vai poder... E nós vamos fazer o programa todo com perguntas e participações de vocês. Vocês que estão em casa, nos dando essa alegria de termos essa audiência. Inclusive, a Denise, você pode fazer a pergunta de novo, viu? Que nós vamos estar respondendo para você, independentemente do tema. E temos outras perguntas que nós tínhamos programado de responder que é do último programa anterior. E a gente vai tentar fazer no nossa live. Isso. Daqui a 2 semanas, não esqueça, vai ser uma live do começo ao fim. E você vai participar com a gente. Isso, prepara aí já as perguntas, tá bom? Pra gente se falando e durante o programa nós vamos respondendo. Vai ser muito
muito legal. E agora, aqui na Nós geral... agradecemos a sua participação. Passa depressa, não é? Muito rápido. Que nem a vida, né? Vamos comemorar a chegada do nosso próximo programa na live, com você participando com a gente. Isso. Espiritismo sem mistério. Isso, adoramos a sua participação e nos vemos daqui 15 dias. Até Grande lá. abraço, queridos. Tchau. Tchau. Termina aqui. Espiritismo sem mistério.